Hoje iniciamos o novo programa Saúde em Foco. A nova versão do Saúde em Foco pretende dinamizar o programa por meio de uma roda de conversa com profissionais e alunos da graduação, especialização e profissionais que vieram partilhar com a gente a temática do programa. Nós temos por objetivo, então, oportunizar, que os cursos de saúde possam todos da instituição ter espaço para abrir suas temáticas, trazer questões, tanto os alunos da graduação quanto os alunos de especialização e mestrado podem fazer parte da nossa roda de conversa do novo Saúde em Foco. Bem, então hoje nós iniciamos o programa conversando um pouquinho sobre a gestação, sobre esse novo momento que é um momento de uma superidealização da gestação, onde há uma preocupação muito grande com a estética, com a performance dessa grávida e uma ideia de uma gravidez muito perfeita, principalmente transposta para as redes sociais, como por exemplo o Facebook, A gente vê aquelas fotos daquelas grávidas lindas, aqueles partos maravilhosos, todo mundo muito bem. E isso, na minha percepção, vem provocando um sentimento de mal-estar, de inquietação e até de culpa quando essa gestação não transcorre tão bem assim, quando há intercorrências e essa mulher então tem que se haver com isso como se ela fosse diferente das outras que são tão felizes na gestação e ela não está conseguindo ter uma gestação tranquila ou do ponto de vista físico ou do ponto de vista psicológico, sendo que essas duas interfaces estão sempre em comunicação, A gente vê uma superexposição também das grávidas famosas, na mídia, mostrando assim um corpo perfeito, super projetando a gestação como um momento de muita felicidade. E nem sempre esse momento é tão tranquilo assim. Então, gostaria de conversar um pouquinho sobre isso, sobre os percalços que podem acontecer durante a gestação e talvez ela não seja um momento tão radiante assim na prática de algumas mulheres, na vida de algumas mulheres. E acho que ajudar a desconstruir essa ideia de um momento muito perfeito, é importante, porque isso tem provocado um sentimento de culpa, de mal-estar, de não fazer parte, do mundo da felicidade. O que também tem a ver com as redes sociais, que é aquela questão, todas as grávidas estão sendo felizes, menos eu. Todas tiveram um parto maravilhoso, mas comigo não foi assim. Então, esse sentimento de não estar fazendo parte do mundo dos felizes, Essa é uma preocupação, assim. Não sei o que tu pensa, Cris, em relação a isso. Fiquei pensando, Lu, que, na verdade, eu acho que essa experiência de gestar um bebê, de tornar-se pai, tornar-se mãe, ela é exposta nas redes sociais de modo semelhante a todas as demais experiências que são expostas neste ambiente virtual, em que a gente seleciona, os aspectos, aqueles que podem ser publicados e que valorizam essa experiência. Então, não só na gestação, mas também em outras experiências do nosso cotidiano, a gente acaba selecionando aquilo que vai para a rede, e isso é um pedaço da experiência, aquele que a gente quer publicar. E a gestação, então, isso acontece do mesmo modo. Me chamou a atenção, tu estavas dizendo assim, que essa experiência pode não ser tão plena, tão satisfatória, para algumas mulheres, e eu fiquei pensando que ela não é tão plena e tão satisfatória para nenhuma mulher, possivelmente. Mesmo a mulher, aquela que não teve quaisquer intercorrências assim, mais graves, mais importantes, que teve a gestação, teve o bebê a termo, digamos assim, não precisou de repouso, se sentiu predominantemente bem durante
as 40, 41, 42 semanas de gestação, mesmo assim, essa mulher teve momentos difíceis, de extremo cansaço, ou de ansiedade, ou de medo, né? De expectativas que variam bastante. Então, assim como qualquer experiência humana, a experiência de gestar um filho, ela é muito intensa. Na nossa cultura, ela é extremamente valorizada, né? Mas eu afirmo assim que para nenhuma mulher e para nenhum homem, para nenhuma família, essa experiência é tão plena e maravilhosa durante todo o tempo. O que acontece é que para as redes a gente seleciona aquilo que valoriza a experiência. Então tem esse aspecto que eu acho que eu gostaria de valorizar assim nesse momento. Ainda que eu penso que as redes têm, então, esse impacto que é de socializar aquilo que é selecionado, né, pela pessoa, de que é a melhor experiência que ela tem, mas, por outro lado, eu vejo também grupos de pais e mães que passam por dificuldades durante a gestação e que também encontram nas redes grupos, né, nos quais eles podem falar também sobre as experiências difíceis e ruins. Então, eu acho que a rede faz esse contraponto. Tem esses dois lados, né? Dois lados. Como é que tu vê isso, Cida, assim? Como é que tu tá? Primeiro, eu quero agradecer o convite da professora. Você sabe que as redes sociais, elas para mim, como obstetra, né? Elas me prejudicam quando eu tento tranquilizar uma gestante a nível de consultório, quando estou fazendo pré-natal, porque elas filtram, e ontem a gente estava em aula falando sobre o que ouvir, né? Então, eu escuto, eu registro aquilo que eu quero escutar, aquilo que me faz bem. Então, a partir desse me faz bem, ela registra, às vezes, aquilo que, para nós, técnicos, ele não é tão bom assim. Mas assim, o preparo, a diferença entre uma gestante e a outra é a gestação desejada ou planejada ou não planejada. A planejada, ela consegue chegar antes, fazer os exames, planejar, se organizar financeira e psicologicamente para uma gestação. Eu vejo que esta que planejou mais, qualquer intercorrência vai ter um efeito deletério psicológico maior do que aquela que veio. Né? Porque o investimento é maior. O investimento psicológico, né? Ele é muito maior. Mais intenso quando uma gestação é bastante planejada. E qualquer desajuste na gestação, ela infelizmente vai desfazer todo aquele pensamento fantasioso, enfim, mais ou menos isso, da gestante. E o levar, cada vez que chega uma gestante para mim, como primeiro, estou grávida, eu já penso em todas as possibilidades de complicações daquela gestação. Claro que eu não falo para ela, né? Mas eu já sei que eu tenho que conduzir aquela gravidez com o maior zelo, cada uma delas, porque o produto final é o filho. E o filho é o investimento de uma pessoa que é um investimento total de um casal. Então, esse cuidado, nem que a gente pode entrar nessa angústia, mas é muito angustiante a gestação para uma grávida. E eu comento com elas assim, a tua angústia é a minha angústia, mas toda mãe, toda gestante, se não se angustiar, não está no normal dela. Tem que ter uma inquietação, e aí, tem que ter uma preocupação. Com certeza. Isso permeia todo o processo, né? Do início ao final, assim, até ter a certeza de que tudo deu certo. Vocês que lidam com Face, quem tem rede social, quem acompanha aí essa divulgação, né, da gestação e do parto, a gente tem visto assim, muitas publicações de parto, inclusive na sala mesmo, né, no bloco, saem as fotos do bebê, ali acabou de nascer, o pai, a mãe. Como é que vocês percebem isso nessas? A gente percebe muito nas redes sociais, até por uma faixa etária, assim, que tu acompanha mais grávidas. Mas isso é bem perceptível, tanto a idealização, tanto o se mostrar, tanto celebrar aquele momento. Mas eu também tenho notado, como a professora Cristina disse,
que essas redes também estão servindo para mostrar um pouco da realidade de quem não contempla essa felicidade também. Tem aparecido bastante em páginas que os pais, tanto o pai quanto a mãe, figura materna, figura paterna, eles mostram isso, tanto na gestação, no momento do nascimento, eles mostram que também existe um sofrimento ali, que não é tudo essa felicidade. Então, as redes também estão sendo mostradas para isso, né? Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e logo recomeçamos o Saúde em Foco. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Voltamos então ao Saúde em Foco, discutindo sobre a questão da gestação nos tempos atuais. Dani? Eu fiquei pensando e queria problematizar um pouco além da questão das redes sociais. Eu fico lembrando assim de episódios dentro de hospitais e circulando entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, e eu vou falar no feminino porque a grande maioria são mulheres, né? E o quanto a gente ouve dessa idealização, ai, tu tá grávida, que linda. Normalmente, cotidianamente, culturalmente, a gente está numa relação dialógica de muita satisfação. Então, sempre tem o retorno da satisfação. Além das redes, eu acho que é um trabalho árduo da gestante em não poder, meio cultural, fico pensando assim, não pode falar que está difícil, porque senão tá saindo do tom, né? Queria problematizar um pouco nesse sentido, não só na rede, né? Mas no social, no dia a dia, isso também. Nas relações sociais, né, Dani, também tem isso. Não se espera que a gestante vai dizer, olha, eu estou com dificuldades, eu estou mais triste, eu estou meio desanimada, ou com muita náusea, isso me deixa ruim, mas que ela vai dizer que está muito, muito feliz. Sim. Até por essa lógica da coisa da depressão, né? Tem pesquisas anunciando de uma certa melancolia da mulher, né, e que isso já pode ser olhado pelo outro como uma depressão, né? Está deprimido no parto, durante a gravidez, veja. Eu fiquei pensando, posso falar, Lu? Eu fiquei pensando nisso, Dani, quando eu me referia a nós que selecionamos aquilo que vai para a rede, e eu pensei nisso, que a gente seleciona, inclusive, para não ser julgado, porque se nós mencionarmos em rede ou nas nossas relações sociais as nossas insatisfações, muitas vezes elas são acompanhadas por um julgamento, né? No curso de enfermagem, onde eu ministro a disciplina de psicologia da enfermagem, converso bastante com os alunos sobre isso. Se uma gestante chega e faz uma queixa com relação ao seu cotidiano, algum desconforto, dor, dúvida, insegurança, ou até mesmo ela pode dizer, às vezes eu fico com a sensação de que não era para vir agora esse bebê. Então, eu digo para os estudantes, né, de qualquer pessoa do seu círculo social, ela pode ouvir, que horror, que absurdo, não diga uma coisa dessas, né? Um bebê é uma dádiva na vida da mulher. Mas eu brinco com eles, de vocês ela não pode ouvir isso, né? De vocês não, né? Vocês têm que estar preparados para ouvir também
esse tipo de coisa, né, com relação à experiência de gestar um bebê. Né? Mas então, muitas vezes seja o nosso papel, né, na docência, abrir essas discussões, né, para que os profissionais da saúde também entendam essa outra faceta e de que muitas vezes eles podem ser o profissional que pode acolher essa dificuldade. Né? Eu me coloco mais ou menos nesse lado do profissional que acolhe a dificuldade, porque a gente tem que desconstruir então essa imagem da gestante perfeita, quando a gente tem que dizer para a gestante que é normal ter náusea, é normal ter vômito, é normal ter dor, é normal modificar, fica triste, é normal modificar o corpo, inclusive o eixo, o salto que vai usar, é normal a estria, né? Mas para isso a foto tem o Photoshop, então a gente tem um jeitinho. A gente tem que ajeitar isso para que ela, porque hoje eu me surpreendi que o Ministério da Saúde considera hoje uma gestante como uma doença crônica. Quer dizer, ao mesmo tempo que alguém diz que a gestante é a normalidade da mulher engravidar, vem alguém e diz que é uma doença crônica. Inclui. Então, eu me surpreendi. Isso é a planificação que vem aí. E eu me pergunto, a gestação não é uma doença. Ela pode, no transcorrer dela, ter algum problema, né? Mas aí cabe a cada profissional que atender naquele problema transformar em situação normal, né? Mas, enfim, eu acho que a desconstrução e fazer com que a gestante fale que tem vontade de chorar, que tem náusea, tem vômito, que ela não queria, que ela se culpa por ter pensado que a gestação não era planejada, e essa culpa, se der um problema com o neném, a gente tem que também ir dizendo, não, o problema não tem nada a ver com a tua culpa. É muito complicado a parte da gestante com o psicológico dela na desconstrução daquela coisa linda, maravilhosa. Como é que vocês veem? Outra questão até que eu queria comentar, como falastes, também tem essa questão das grávidas até o momento do parto, viverem esse mundo dos sonhos, da gravidez, e no momento, em alguns hospitais também chegarem para realizar o parto, normalmente o parto normal, e às vezes também tem os profissionais que recebem de uma maneira muito, às vezes áspera, assim, que talvez que até aquele momento vai ser a realização da vida. Aí chega em certos locais também e, agora você espera, tá doendo, vai doer um pouquinho mais, não tá no momento, sabe? Então também mexe muito com o psicológico daquela mãe, chegar até naquele momento de realizar aquele sonho da vida dela, e também quando chega no local lá do parto, às vezes toma um choque muito grande até o nascimento do bebê dentro do local que ela escolheu para ter esse nascimento dessa criança. Talvez esteja colocando um pouco do que hoje a gente vem discutindo sobre violência obstétrica, né, que pode ser uma violência sutil, né, quase imperceptível, mas que coloca a mãe numa condição de desconforto psicológico grande, né? Então, realmente, esse é um tema que a gente vem conversado bastante. E acho que a gente precisa trazer isso à tona, refletir com os alunos de graduação no nosso mestrado profissional em saúde materno-infantil, para que essas práticas possam melhorar, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Cida, que ultimamente nas redes sociais vem aparecendo bastante sobre esse tema de parto humanizado e também da violência obstétrica, né? E, de certa maneira, vem valorizando essa prática, né? Se algumas famosas, inclusive, vem aderindo, né, fazendo a escolha do parto humanizado. E eu gostaria de saber se no teu consultório já aparece mais gestantes buscando também ter essa experiência. Sim, elas buscam, mas aí assim, o parto humanizado, para mim, ele sempre foi assim. Mudou só o tempo que eu me formei, que tinha mais a episiotomia, que hoje se modificou um pouco e que na prática a gente vê que não precisa todas as gestantes no parto fazer esse procedimento.
Então, o parto humanizado, na verdade, ele sempre foi o mesmo parto, a meu ver, né? E o que se fez muito tempo foi o direcionamento da gestante para cesárea, na parte particular, em função de vários, inclusive hoje se tem a cesariana a pedido da gestante, a nível de consultório particular, de redes particulares. Mas a paciente que chega e ela deseja o parto, a gente vai, depende do médico obstetra, porque se o médico não se sente habilitado a atender o parto, ele vai, provavelmente direciona para cesárea, ou então ele passa para um médico que faça o parto. Mas as gestantes que querem, eu tive uma paciente agora há pouco, acabei fazendo cesárea. Ela era primigesta, ela desejou sempre ter um filho, ela planejou mestrado, doutorado e a gestação. E, inclusive, eu orientei na hora da decisão, antes do doutorado, eu tive uma conversa com ela no sentido de orientação sobre gestação. Digo, as opções são essas, você tem que escrever que essa opção, neste momento teu, vai ser o doutorado e que depois, se você tiver alguma dificuldade, neste momento foi o teu caminho. Para que depois não sinta aquela culpa de não ter tido, não ter conseguido, não ter tentado e optou pelo doutorado. E ela queria um parto. E ela tinha tudo para ter um parto normal. E ela teve uma complicação clínica, eu tive que fazer cesariana. Então, é muito da condução de cada gestante. É muito particular entre médico e a gestante. Não dá nem para dizer, eu não consigo nem dizer paciente, né? Médico e gestante. Então, o parto, ele transcorre para aquele que deseja. E se a mulher deseja, acho que a gente tem que tentar. Porque a cesariana... Parto normal. Parto normal. Cida, que me ocorreu... Eu quero só te responder também. Que me ocorreu agora é quando essa mãe tem essa expectativa de ter esse parto normal, tu entra nesse planejamento dela, tu planeja junto e tu acha que vai começar a ter complicações, que pode ser de risco. Como é que tu lida com as angústias que começam a aparecer nessa mãe, no caso? Essas angústias, aí a gente tem que ir conversando, né? Tem que explicar, porque toda pessoa informada, independente do nível social, cultural dela, no momento que você informa e coloca as evidências daquilo que você está falando, a pessoa entende, compreende e diminui a angústia. E se caso ela ainda querer insistir, mesmo tendo risco, como é que tu lida com isso? Eu vou explicando, ela vai insistindo e eu vou explicando, entendeu? Eu vou explicando até o momento, vai ter um momento que ela vai entender. Sim. Entendeu? Vai ter um momento. Porque, inclusive, nos partos ali que vocês estavam falando sobre o parto no SUS, que a gente não tem vínculo com a gestante até ali. O nosso vínculo começa no momento que ela chega e é avaliada pela primeira vez. Então, aquela avaliação é a avaliação que desmistifica. Aí você fala em violência obstétrica, né? Aí eu fiquei pensando, o que seria violência obstétrica neste momento, quando eu não tenho vínculo com a paciente e que eu tenho que preparar essa paciente para um parto que não dá para se dizer que o parto não é traumático, claro que tem dor, entendeu? E aí ela vem preparada no pré-natal que não explica isso para ela. Então ela vem da vizinha e porque a dor do parto, ela faz uma hipnose e a gente tem o parto dali 1 ano, né? Então, se a gente tivesse a dimensão da dor, não engravidaria a segunda vez. Por causa do tamanho da dor. Só que aquele dói e passa, esse balanço faz uma hipnose e diminui, a gente não registra a dimensão da dor. Então, este fato eu tenho que explicar para a paciente. E às vezes, várias vezes eu já disse, não, dói. E à medida que vai aproximando o parto, vai doer. Eu não posso tirar a dor. Acho que uma questão, né, que a Raeli traz é de aquelas mulheres que se fascinam pela ideia do parto normal, né, e que até idealizam esse parto normal e que chega na hora não vai dar, né, e que talvez seja importante que a mulher vá se preparando para as duas possibilidades, né, não tenha assim, tanta certeza de que ela quer um parto normal e por isso ela vai conseguir ter um parto normal, até porque a frustração diante da impossibilidade pode ser muito intensa, né? Tecnicamente, eu digo para meus pacientes assim, o parto normal vai definir se é primigesta, né, primípara, no momento em que você entrar em trabalho de parto. Aí se define o parto.
E mesmo assim, se eu achar que vai dar um parto normal, vaginal, normal, sem episo, tranquilo, ainda no meio, no transcorrer dele, eu posso levar, muda a direção e tem que levar para uma emergência, uma cesárea de urgência. Então, o parto é sempre uma interrogação. Porque o que me ocorreu, na verdade, é que a mãe acaba tendo enorme responsabilidade sobre aquele filho, sobre as decisões que ela vai ter. Então, acaba que as decisões são dela e aquele risco é dela. Como se, caso ocorresse algo, a culpa seria dela também. Não. Então, Não, porque tecnicamente tem um profissional ali responsável e ele tem a obrigação de informar a mãe. Por isso que eu questionei sobre essas informações, como é que são dadas. Porque a mãe pode se responsabilizar também por isso. Não, a responsabilidade é do profissional, não é da mãe. Ela pode dizer que quer e é a responsabilidade do profissional que está atendendo, seja enfermeiro, seja o médico, explicar os porquês, entendeu? Inclusive, ela é interna, a gente pode dizer para ela tudo como vai transcorrer o parto. A gente está chegando no momento final, né? Gostaria que cada um dissesse alguma coisinha assim mais rápido em relação ao tema para a gente poder fazer um fechamento. Eu vou falar rapidinho, mas porque a minha experiência com relação a esse tema é um pouco diferente da experiência da Cida. Acho importante só sinalizar, porque a Cida disse que para ela o parto humanizado, na experiência pessoal dela como profissional, sempre foi assim. A minha experiência como psicóloga, supervisora de estágios em maternidades é diferente. Eu vejo uma mudança considerável com relação à atenção ao parto nos últimos 4 ou 5 anos, muito grande, uma mudança grande mesmo, de todos os profissionais que acompanham o nascimento dos bebês, né? E isso me enche de esperanças também, né? E que nos próximos anos essa atenção melhore cada vez mais. Eu vejo uma disposição hoje dos profissionais da saúde por aprender boas práticas e implementá-las nos serviços que eu não via há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, isso é muito recente. Então, eu queria deixar esse meu registro dessa mudança que eu observo, que é considerável, e da minha esperança no futuro também, com relação à atenção ao parto. De que esse processo possa ser muito melhor, muito mais tranquilo, com menos sofrimento, menos violência. Muito diálogo. Né, onde a mãe também possa participar ativamente, em parceria com o profissional que está atendendo o parto. Com certeza, é que eu vou Muito ter que justificar porque eu disse sempre foi assim, porque eu fiz a minha formação fora de Santa Maria. Então, a minha formação em parto sempre foi essa visão. Quando eu fiz há 25 anos atrás, nós tínhamos parto de cócoras, nós tínhamos, recebi o nenê. Entendeu? Mas a realidade de Santa Maria, Cida, tu concorda comigo que nos últimos anos teve uma mudança muito grande? Eu sempre tive um problema que eu sempre vi muito índice de cesárea e pouco parto. Agora, realmente... E mesmo a atenção ao parto está diferenciada, está melhorando bastante. Eu digo que o SUS hoje está melhor para se ter um parto, parir, como a gente fala a minha verdade, parir, do que nas nossas redes particulares. Em termos de atenção ao parto. Alguém de vocês que estão participando com a gente tem alguma coisinha para acrescentar para a gente finalizar? Só para complementar, então, o quanto é relevante falar essa temática, né? O quanto é importante saber ouvir essa mãe, saber sentir essa mãe, para saber os desejos dela e as possibilidades, então, frente a esses desejos, né? Eu acho que o programa é super interessante porque também alerta as equipes, né, o quanto a gente tem que estar preparado para poder acolher as angústias. Nós não falamos em amamentação, né? Então tem uma série de outras angústias que ficam guardadas às vezes dentro do psique, lá dentro do corpinho dessa mulher, dessa mãe, né? E que ela não encontra lugar para falar. Então eu acho que um bom lugar para se falar, como disse a Cris, né? Um bom lugar para se falar é nas equipes de saúde. E por incrível que pareça, a maioria das equipes de saúde são mulheres, né? E assim mesmo a gente não tem encontrado acolhida, né? E para isso as equipes de saúde precisam se qualificar para poder fazer essa escuta atenta, essa atenção especial. Então, nós nos encaminhamos para o final do programa. Eu agradeço a participação, né, de todos vocês e ficamos por aqui. Obrigada aos telespectadores.